Muito bom estar de volta a esta oportunidade especial de ensinar a palavra de Deus. Nesta manhã nós temos um texto muito famoso, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, a passagem que é muito lida nos casamentos, muito usada para casais inspirarem assim o seu romance, mas ela é uma passagem que não se destina para casais, pelo menos não primordialmente. Ela é uma passagem bíblica para qualquer pessoa. Ela é sobre a vida cristã, sobre uma vida vivida de acordo à vontade de Deus. É uma vida santa, é uma vida cheia de frutos, é uma vida transformada psicologicamente, sociologicamente, espiritualmente. Uma vida que ela é sintetizada pelo apóstolo Paulo de uma vida de amor. O problema dessa passagem é que ela é tão conhecida, especialmente alguns versículos soltos, que ela é muito poética, que pode acontecer com a gente, da gente mal interpretar ela, da gente não aproveitar toda a força dela, toda a beleza dela, quando a gente não conhece o contexto. É muito tentador ficar com 1 Coríntios 13, talvez só alguns versículos mais bonitos que a gente goste, só que Paulo não escreveu 1 Coríntios 13 desassociado dos primeiros 12 capítulos da carta e nem do restante da carta. Tem algo antes, tem algo depois. Esse texto é parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para continuar o diálogo de ensino com uma igreja que ele plantou. Uma igreja como a nossa, uma igreja bem jovem, plantada numa numa cidade muito parecida com a cidade do Rio de Janeiro. Então esse texto é parte de uma conversa, e essa conversa é parte de uma história. E a gente não entende o texto se a gente não entender a história. Paulo vai dizer coisas muito provocativas. Lutero chamou essa fala de terrível. Como assim, pastor? Ainda que eu fale a língua dos anjos. Eu sei. Soa bem, né? Camões, Renato Russo. Mas, de novo, sem conhecer a história, a gente perde demais. A gente não se dá conta do que o Paulo realmente está nos dizendo. E esse é meu propósito com essa pregação. Em primeiro lugar, lhes lembrar a história. E aí a gente entendendo a história, a gente vai entender em segundo lugar que o apóstolo Paulo coloca uma granada no colo daquela igreja. E também a gente quer tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. Primeiro a história, gente. Corinto era uma cidade numa faixa estreita de terra, debaixo das províncias do sul, em cima das províncias do norte, no meio, assim como uma linha tênue, dividindo, ou melhor, conectando os dois lados da Grécia. Era o lugar ideal para se fazer dinheiro. Era o centro do país. Todas as rodovias passavam por ali, imaginem. E não apenas ligava o norte, o sul, mas qualquer um que quisesse atravessar do leste para o oeste, também tinha que passar por esse canal aqui. E esse canal ficava dentro de onde? Adivinhe? Corinto. Quem quisesse transportar suas mercadorias, passaria pela cidade. Corinto era um tipo de um canal do Panamá daquela época. Seja por terra, seja por mar, transações comerciais passavam por esta cidade. No ano de 146 a.C., Corinto foi destruída pelos romanos, porque ela se rebelou. Aqui tem uma foto do estreito, canal, pequeno canal, que existia desde aquela época, hoje pode passar com um cruzeiro por ali.
né? Em 146, Corinto foi destruída. Tem um artista que, Thomas Allen, gosta de pintar. O quadro é assim mesmo, não está borrado não, gente. Ele pintou dessa forma, meio que para chamar a atenção da destruição, do incêndio. Ele tem um outro quadro, onde ele também desenha sobre esse evento, 146 a.C., aqui é o saque de Corinto. Corinto foi destruída pelos romanos porque se rebelou contra os romanos. E ela ficou por 100 anos no chão. Ninguém morava lá. Nem um cachorro passava. Até que Júlio César, o imperador, que reconhecia uma coisa boa quando ele enxergava, ele bota os olhos em Corinto e ele imediatamente coloca uma guarnição romana ali e ele decide desenvolver de novo a cidade. Porque ele sabia que aquela posição geográfica, aquela condição era muito favorável, tinha muito dinheiro que podia ser feito ali. E com o interesse e o investimento do imperador romano, Corinto explodiu. Foi do nada para se tornar uma das cidades mais pujantes, mais modernas e mais peculiares do Império Romano. Peculiares, por que peculiares? Porque Corinto não tinha aristocracia. Corinto não tinha tradição. Lembram? 100 anos ficou descampada. Corinto não tinha nem mesmo uma população nativa dali, porque havia sido completamente destruída. Ela era extremamente densa, muita gente, mas era gente imigrante, gente que tinha sido importada pelo imperador, gente plural, gente multiétnica, que tinha vindo de várias partes do mundo buscando uma coisa: sucesso, dinheiro, prazer. A fama de Corinto chegou a tal patamar que foi preciso, na antiguidade, cunhar uma palavra para descrever a sociedade de Corinto, aquela cultura. A palavra era corintianizar. Nada a ver com o time do Corinthians, tá? Esqueçam agora o futebol, não. Corintianizar era um verbo. O verbo corintianizar era extravasar. Era viver loucamente, sem regras, o excesso. Do lado da cidade tinha uma montanha e no topo dessa montanha tinha um templo. Era um templo para uma deusa grega, romana, chamada Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo. E todos os dias, a cada noite, 1000 sacerdotisas prostitutas desciam a ladeira, desciam o morro, para oferecer os seus serviços na cidade. Corinto era uma cidade orientada para a farra, obcecada com o prazer, com o sexo, sem regras, sem limites. Venha corintianizar. Ninguém vinha a Corinto para constituir família. Ninguém vinha morar em Corinto para amadurecer como pessoa, para fazer um retiro espiritual. Ninguém vinha a Corinto para construir nada. Vinham para Corinto para morar ou para passear quem queria fazer dinheiro e aproveitar a vida. Quando Paulo chega em Corinto, Paulo estava arrebentado. Tinha tido experiências difíceis na cidade anterior, em Atenas, e tinha sido espancado até a morte, quase até a morte, em Filipos. Ele estava tão mal que Deus teve que visitá-lo, em Atos 18:9, para lhe fazer uma revelação, uma promessa especial. Deus diz para o Paulo: eu vou te mostrar que eu ainda estou com você. Eu vou te mostrar que a cruz ainda é mensagem de poder. Eu vou plantar, Paulo, através de você, uma igreja na cidade mais perversa, mais pecaminosa, mais sem esperança do mundo. Eu vou te mostrar que
que o Evangelho pode transformar até a pior das sociedades, até o pior dos seres humanos. Eu vou te dar muitos convertidos. Eu vou te dar uma igreja no lugar onde até você, Paulo, e qualquer um, duvidaria que fosse possível. Onde? Corinto. Eu vou dobrar, Paulo, os corintianizadores. Na primeira parte da carta, 1 Coríntios, Paulo descreve essa coisa fascinante. Deus cumpriu sua promessa. E o Paulo confirma, ele diz que a igreja de Corinto é especial no seu ministério. Porque era um sinal de que o Evangelho podia transformar literalmente qualquer pessoa. Paulo faz uma lista, capítulo 6, ele diz adúlteros, adoradores de ídolos, homossexuais, prostitutas, gananciosos, ladrões, beberrões. E ele diz assim, assim eram muitos de vocês. Mas vocês foram justificados, santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. O que o Paulo está dizendo é que os cristãos de Corinto não eram burgueses, não eram conservadores, não eram cidadãos de bem, não eram pessoas de moral e bons costumes. Eram pessoas, gente, que tinham feito de tudo, que tinham experimentado de tudo, que tinham estado em cada antro do planeta. E o Evangelho chegou. E eles trocaram tudo isso para seguir a Jesus. Paulo está dizendo, Corinto, vocês são uma igreja espetacular. Tudo isso a gente precisa ter em mente quando a gente lê o capítulo 13. Uma foto da igreja de Corinto. Gente vivida, gente experimentada, gente que já conhecia as coisas, gente esperta, gente talentosa, gente trabalhadora, gente que gostava de se divertir, gente vivida, gente ambiciosa, mas que quando se torna cristã, se tornam pessoas com muitos dons, com capacidades excepcionais. A igreja de Corinto era altamente capacitada em todos os aspectos de liderança. Dons de articulação, dons de comunicação, podiam falar em público, tinham dons visionários, sabiam de tudo, sobre tudo, tinham fé que era capaz de mover as montanhas, porque eles tinham deixado muito para trás. Eles se converteram, tiveram uma conversão literalmente milagrosa. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento era como Corinto. Corinto era a igreja mais cheia de dons de todas. Dons espetaculares, dons comuns. Capítulo 12 e o capítulo 14 falam isso. Tinha irmãos que recebiam revelações especiais de Deus. Tinham irmãos ali que podiam curar doentes. Isso fica implícito ali nos versículos 1 até o versículo 3. Só que aí nós descobrimos o outro lado da moeda. A partir do versículo 4 ao 7, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é gentil, o amor não se orgulha, o amor não é grosseiro. De onde Paulo tira essas palavras? Não foi uma inspiração poética. Se olharmos para os adjetivos que Paulo usa para caracterizar o amor, todos eles já haviam aparecido ao longo da carta. Para descrever os coríntios? Não. Justamente para descrever o que estava faltando para os cristãos lá em Coríntio. No capítulo 8, Paulo chama eles de: vocês são orgulhosos. Vocês se acham só porque eram especiais, só porque tinham talento. No capítulo 10, ele diz que vocês só pensam em si mesmos, vocês são, além de orgulhosos, egoístas. Sempre foram muito competitivos, agora só querem continuar competindo dentro da igreja. No capítulo 7, ele chama eles de rude. Vocês não são gentis,
vocês atropelam as pessoas. E a lista que descreve o amor é a lista do comportamento que estava fazendo falta para os coríntios. O que isso nos diz? Que a igreja mais brilhante de Paulo era também a mais problemática. A que mais lhe dava orgulho era a que mais lhe dava vergonha. A igreja que mais fazia, que mais dons apresentava, que mais milagres era também a igreja onde a inveja mais proliferava, mais divisões, mais brigas, mais colapso moral. Nesse ponto, a gente não faz ideia, meus queridos. Nós temos alguns problemas aqui nesta igreja, mas nós não temos problemas na proporção de Corinto, na minha avaliação. Só que se as nossas orações forem atendidas aqui no Rio de Janeiro, e mais cariocas, corintianizadores se tornarem cristãos aqui na nossa igreja, teremos mais desses problemas. Teremos mais problemas de disciplina, teremos mais problemas de moralidade, teremos mais disputas e controvérsias sobre como lidar com as religiões pagãs. Os problemas de Corinto são os problemas de uma igreja que é plantada numa cidade urbana, plural, como a nossa. Quanto mais nós lemos Coríntios, mais devemos nos dar conta que o que eles enfrentaram também é ou pode ser o que nós enfrentamos. Esta é a história deles. E agora a granada que eu prometi para vocês. Paulo tira o pino da granada e coloca no colo deles para conseguir a atenção deles. Eu vou resumir para vocês qual é essa revelação bombástica que Paulo faz. Paulo diz: gente, vocês podem ter todos os tipos de dons espirituais, os comuns e os espetaculares, e ainda assim terem perdido a fé. E ainda assim estarem correndo sérios riscos de perder a salvação de vocês. Vocês podem estar cheios de entusiasmo espiritual e serem super comprometidos com a igreja de vocês, com as atividades de vocês, prontos para morrerem pela fé, defensores dos direitos, das causas dos pobres. Vocês podem ofertar um monte de dinheiro e ainda assim não apenas serem imaturos, mas estarem a ponto de caírem da fé. Vocês podem ser cheios de si, todo mundo aplaudindo vocês na igreja, e vocês serem nada no reino de Deus. Vocês podem dar demonstrações cristãs, se parecerem cristãos, e não serem mais cristãos. Quero que vocês se situem. Dons espirituais são legais. Paulo diz: eu falo tantas línguas quanto vocês, mas a teologia de vocês está doente. E é por isso que os corações de vocês estão em estado crítico. Gente, 1 Coríntios não é lírico. Não, o capítulo 13 não é romântico, é uma granada sem o pino. E eu convido vocês a observar que isso que o Paulo está dizendo tem respaldo bíblico. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz: no último dia virão pessoas que vão dizer para mim assim, na porta do céu: Jesus, nós profetizamos em teu nome, a gente fez um monte de coisa, a gente expulsou demônios, a gente fez coisas fantásticas para o Senhor. E Jesus responderá: não conheço vocês. Fora. Vocês fizeram e aconteceram, pintaram e bordaram, mas não são nada espiritualmente. Não tem nada no reino de Deus. Antigo Testamento, mesma coisa. Balaão, Saul, gente que fez coisas interessantes, mas que quando Deus foi procurar por sinceridade, por fé, não tinham nada. Brilhantes, muitos feitos, tão próximos de Deus e ao mesmo tempo tão
longe. Judas do Novo Testamento, um dos discípulos, também recebeu poder e também fez milagres e também fez um monte de coisa junto com os outros discípulos. Até entregar Jesus de cabeça para os soldados. Queridos, não confundamos habilidades espirituais, produção na igreja, com cristianismo. Dons e obras espirituais podem ser feitos pelas motivações erradas. Dons e obras espirituais podem ser feitos com o coração longe do Senhor. Até mesmo por corações que nunca foram ou não são mais convertidos. Dons e trabalho na igreja podem ser realizados apenas com a nossa aparência, apenas para impressionar os outros. Não requer mudança lá do coração. A graça de Deus e os seus frutos, essa sim, mexe com o nosso interior. Por fora podemos parecer super crentes, porque falamos bonito, atraímos as pessoas, tocamos corações, porque trabalhamos incansavelmente. Dons e feitos podem ser feitos sem o Evangelho, mas sem o Evangelho nós não podemos gerar frutos espirituais. E por isso, gente, o amor, que é o maior fruto do Espírito, o amor é o maior dos milagres. O maior é maior que milagres. O amor é mais milagroso que os próprios milagres. Amor cristão, gentileza cristã, perdão, moderação, esta obra, esta é sobrenatural. Isso sim é milagre. E isso só acontece quando o Evangelho e a cruz de Cristo está trabalhando na nossa vida. Não é necessário nenhuma obra sobrenatural da fé para que uma pessoa esteja ali performando na igreja, mostrando uma porção de dons, conseguindo coisas espetaculares, mas só com a obra sobrenatural do Evangelho e da graça trabalhando no nosso coração é que uma pessoa crescerá na fé, no amor, no seu caráter semelhante ao de Jesus. Esta é uma revelação bombástica que o apóstolo Paulo faz. Vamos aplicar isso para a nossa vida. Eu proponho uma tríplice aplicação. Quero falar com 3 tipos de pessoas. Eu acho que numa delas você se encaixa. Primeiro, este trecho de 1 Coríntios foi dirigido em primeiro lugar para aquelas pessoas que estão trabalhando duro na igreja, liderando, conduzindo estudos bíblicos, na frente do trabalho, envolvidos na obra, cristãos e cristãs cheios de dons, que estão ajudando pessoas. Talvez você estava me ouvindo e pensando, que bom que fulano e cicrano estão aqui, estão ouvindo, porque essa mensagem é para eles. Talvez essa mensagem seja para eles. Mas primeiro ela é para você. A palavra de Deus quer te alertar para um perigo gigante, mas muito sutil. Um perigo para a gente que é tentado a pensar, olha quanta coisa que eu estou fazendo, olha quanta gente que eu estou ajudando, eu devo ser uma coisa. Eu vou dar um testemunho pessoal, mas ao contrário para vocês. Eu tenho um dom. Na área da comunicação. Quando eu ensino a palavra de Deus, muita gente aprende. Muita gente é ajudada. Recebo muitos elogios e muitos agradecimentos. Mas eu tenho aprendido que esse dom que eu tenho de comunicar, esse dom que me foi dado pelo Espírito Santo, nem se compara com a quantia de graça e misericórdia que Deus tem derramado na minha vida. Eu me conheço e eu sei que no meu coração tem muita sujeira. Eu tendo a ser arrogante, eu tendo a me achar melhor que os outros. E eu consigo juntar raiva e rancor em proporções que vocês nem queiram imaginar, que me envergonham. Mas aí eu subo nessa plataforma aqui e eu vejo as pessoas interessadas no meu ensino e eu me encho de orgulho.
E eu penso, eu devo ser alguma coisa. O perigo, me diz Paulo, é que tu deve estar te achando que as pessoas te aplaudem, te escutam e te seguem e compartilham o que você escreve. Você deve estar se achando tal. Olha para mim, olha para o meu sucesso, olha para os meus dons. Paulo me diz e nos diz, se você acha que os seus dons, as suas conquistas são indicadores numa planilha que mostram o que está acontecendo dentro de você, no seu motor, você está errado. O motor pode estar superaquecido, o motor pode estar a ponto de explodir, o motor pode estar a ponto de quebrar. E ainda assim, para quem olha de fora, você é o cara. Você está botando para quebrar. Paulo diz, você se dá conta como é fácil se enganar? Como é fácil achar que a nossa identidade, o nosso valor está nos nossos dons e nas nossas capacidades, no nosso currículo, na igreja e fora da igreja, no nosso sucesso, e não em Jesus. E quando a gente faz isso, a gente coloca ácido na graça de Deus. Porque isso é totalmente contrário ao Evangelho. No Evangelho, Deus nos diz, eu não te amo porque tu sabe pregar, eu não te amo porque tu canta bem, eu não te amo porque tu faz isso ou aquilo, eu te amo porque eu te amo. Eu te amo por causa da minha graça. Se o teu cônjuge te disser assim, eu te amo porque você sabe cozinhar, eu te amo porque você sabe cuidar dos filhos, eu te amo porque você faz isso, faz aquilo, acaba aí a relação. Porque vira uma troca, vira uma relação comercial. A graça nos diz, eu te amo porque eu te amo. Cheios de dons, como nós somos, é muito fácil nos esquecer disso. E começar a pensar dentro da gente. Olha o que eu fiz. Olha como eu estou me entregando de corpo e alma. Eu sou um mártir, eu devo significar alguma coisa. E Paulo diz, essa atitude sufoca a graça, essa atitude te faz impaciente, essa atitude te faz arrogante, essa atitude te faz cheio de ciúmes, essa atitude te faz um viciado na opinião dos outros, essa atitude te faz alguém sem amor. Porque você vive a sua fé sustentando ela nos teus feitos, nas tuas obras. Paulo diz, isso é barulho. Ninguém aguenta isso, nem Deus aguenta isso. Não é assim no cristianismo. Então, quem está liderando, cheio de dons, trabalhando, obrigado, continue. Continue trabalhando nesta igreja, na igreja que você frequenta. Continue firme no reino de Deus, mas cuide com a tentação. Cuide com a tentação de deixar de olhar para a graça de Deus e começar a se achar melhor que os outros. Porque isso pode te levar à ruína. O segundo grupo de pessoas que a gente vai aplicar, os irmãos que se sentem inferiores. Eles se sentem que eles não têm muitos dons. Eles se sentem que eles não são tão bons quanto os outros. Eles não ocupam as mesmas posições. Eles não são convidados para as mesmas tarefas. Paulo diz, eu também tenho um alerta para vocês. Porque vocês também podem ser presas fáceis do que eu estou falando. Em que sentido? Se a gente usar os nossos dons como medidor de temperatura da nossa fé, da nossa saúde espiritual, Paulo está dizendo para a gente, veja, os dons são limitados. Você pode ser bom numa coisa, mas não é bom na outra. Você pode ser um bom líder nessa função, mas ser um péssimo na outra. Você pode ser uma pessoa que trabalha bastante nesta igreja, mas não na outra. Nesta época, mas não na outra. Dons têm validades. Dons têm limites. Mas a graça de Deus, esta não tem limite. Essa tem um potencial ilimitado. Nem todo mundo numa igreja será músico, ou será isso, ou será aquilo, será o comunicador mais espetacular, mas qualquer um aqui, qualquer um, pode ser o maior santo deste século. Qualquer um aqui
pode ser a pessoa mais querida da Zona Sul do Rio de Janeiro. Qualquer um aqui pode ser a pessoa mais generosa de toda a igreja luterana do Brasil. Qualquer um que está aqui. Pode ser a pessoa mais humilde desta cidade. A pessoa mais amorosa. Você pode ser a pessoa que mais faz os outros se sentir bem, em confiança para desabafar, porque você escuta, porque você inspira confiança, porque você é um bom conselheiro, porque as pessoas se inspiram na sua coragem, na sua humildade, na sua doçura, na sua moderação. Porque o que transforma realmente o mundo, o que cura as pessoas, o que faz uma revolução nessa cidade, não são nossos dons. Não em última instância. É o amor. É o fruto do Espírito. Milagres até atestam que Deus está por perto, mas em João 17, Jesus diz que o que muda o mundo, o que cura as pessoas, é quando a gente cultiva o quê? O amor. Se vocês amarem uns aos outros, disse Jesus, aí, então, o mundo vai se dar conta. O mundo vai perceber que eu vim, o que eu fiz e o que eu represento para vocês. Quando nós mergulhamos na graça e na misericórdia de Deus e agradecidos por Jesus, corados por essa graça, humilhados, constrangidos por essa graça, que nos ama porque nos ama, que perdoa a nossa sujeira, aí a gente responde, a gente vive isso, a gente compartilha desse amor com os outros. Aí não tem limites. Onde você pode chegar? O que você pode fazer? Não tem limites. E é mais duradouro que uma breve demonstração de uma capacidade. Seja esta pessoa que não encasqueta tanto com dons, que encasqueta com o amor. Que está obcecado em seguir esse caminho de santidade, de doçura, de sabedoria, de paciência, de gentileza, de moderação, que é o amor de Deus. Cresça nestes frutos e espere para ver o quanto você se tornará famoso neste mundo e por toda a eternidade. Por último, um último grupo de pessoas, que é para todo mundo, na verdade, porque aqui todos nós entramos. É um outro ângulo apenas. Somos aqueles nos perguntando, entendi, pastor, o amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Mais que dons, o amor. Mas como, pastor? Como eu faço para eu não cair na tentação de me deslumbrar com os meus aparentes dons? Como é que eu faço para não me tornar amargo porque eu não tenho o dom daquela outra moça, daquele outro rapaz? Como eu desenvolvo o amor que Paulo fala? A resposta é, vocês já sabem, porque é sempre a mesma. Jesus. Jesus. No fundo, é de Jesus, a encarnação do amor, que Paulo está falando. Ele é, ele foi, em nosso lugar, 100% amor. Ele falava a língua dos homens e dos anjos. Ele conhecia toda a ciência e todos os mistérios. Ele entregou o seu corpo em sacrifício. Ele doou tudo que ele tinha. Não para chamar atenção, mas para realizar a nossa salvação. Ele é o único que foi e é e sempre será perfeitamente amor, perfeitamente paciente com a gente, que não se orgulha, que não é rude, que não se alegra com a mentira, que não falha. Ele é o amor que tudo crê, o amor que tudo suporta, o amor que tudo sofre por cada um de nós. Nós não temos capacidade de produzir, autoproduzir o amor que Paulo está nos chamando a viver. Nós não temos, nenhum livro tem, nenhum curso tem, nenhuma terapia vai nos habilitar para amar desse jeito, do jeito que Deus nos amou. Do jeito que as pessoas da tua família, do teu bairro, da tua igreja, o teu mundo precisa que você ame.
Nós não temos esta capacidade, mas Deus tem. Tens dificuldade de amar, tens dificuldade de perdoar, tens dificuldade de ser paciente, de ser bondoso. Olhe para Jesus, todos os dias. Beba da fonte do amor de Jesus por você. Deus ama você, em Jesus. Outros prometeram e falharam. Deus prometeu e cumpriu. Quando a bondade, a paciência estiver escassa, quando perdoar for difícil, faça uma lista dos teus pecados, de tudo o que Deus já te perdoou. Olhe para a cruz. Quanto mais você olhar, quanto mais você experimentar e permanecer neste amor de Deus por você, mais o amor dele em você crescerá. E crescerá. E crescerá. Pastor, vou chegar a amar com perfeição? Deste lado do céu, não. Só Deus faz. Um dia nós chegaremos lá. Mas amaremos melhor do que temos amado. Vamos? Amém.